Bom dia. Espero que tenham aproveitado este momento musical para podermos parar um bocadinho e aquietar o nosso coração para continuar a ouvir o Senhor. Em primeiro lugar, bem-vindos todos aqueles que estão cá esta manhã e os nossos visitantes. Eu tenho o prazer de apresentar ali uma amiga que já há tanto tempo que eu não via. E pronto, já uma geração, há 10 anos talvez, não é? E é amiga da Ani, da Betty, da Helena, da Ellen, não é? Que já regressou ao Brasil e sente bem-vinda ao nosso meio e que o amor do Senhor continue a abraçar-te. E todos aqueles que estão aqui connosco pela primeira vez. Nós vamos fazer aqui anúncios muito breves. Mulheres, quem é que sabe o que vai acontecer dia 28 de fevereiro, sábado, às 15 horas, no Hotel Estoril Éden? Chá não é de mulheres, é para mulheres, não é? Chá para mulheres desde dos 5 anos aos 100 anos, se estivermos aí. Eu gostava de saber já agora quem é que já se inscreveu e que está a pensar ir. Levantem as mãos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as outras senhoras? E as outras senhoras? Sim. Olha, se estão indecisas, por favor, não hesitem. Vai ser um excelente tempo. Nós vamos ter duas pessoas convidadas. Uma médica, que vai falar da saúde da mulher no século XXI. Portanto, é uma médica jovem, Tânia Pinheiro Ferreira. Ela é médica de medicina geral e neste contexto irá abordar assuntos que todas nós com certeza estaremos interessadas em ouvir. E vamos ter também uma psicóloga, nossa amiga também, Isabel Ludovico, e com certeza que vai ser um tempo muito abençoado. Levem uma amiga, pelo menos, se puderem. Se não, vão e com certeza que vamos ficar todas com vontade de voltar a ter o próximo chá. Por favor, não hesitem, inscrevam-se. O chá e os custos têm um valor de 8,5€, mas aqueles que estão com dificuldades para pagar estes 8,5€, não seja pelo dinheiro, pela falta de verba. Falem comigo, falem com a Elda, com a Cidinha ou com a Arlete. A Arlete neste momento não está. Então, chá para mulheres, dia 28, às 15 horas, no Hotel Estoril Éden, em Cascais. Estão a decorrer os grupos familiares. Encorajo todos a envolverem-se pelo menos no grupo familiar mais próximo da sua casa ou por afinidades, como já tem acontecido. Existe no placar do corredor os grupos familiares a funcionar, portanto escolha e integre-se, não falte. Pedir orações por vários irmãos nossos que nos faltam. Temos aqui várias cadeiras vazias. A gripe chegou a algumas das pessoas, não é? Uns já começaram em dezembro e continuou pela primavera. E alguns assuntos, pronto, esta gripe é muito chata, muito incomodativa e portanto deixa as pessoas mesmo literalmente na cama. E, portanto, temos alguns irmãos doentes, o nosso pastor está aí, mas não está bem, vamos continuar a orar por ele. Temos a família Simões também, que os filhos, a Canducha, todos estão também com problemas de saúde. Temos várias pessoas, temos a avó Lourdes, a Fátima Pinho, e tantos outros. A Carmen também esteve adoentada durante várias semanas. Portanto, vamos orar uns pelos outros, vamos procurar telefonar uns aos outros e para saber como é que nós andamos. Eu creio que não tenho mais nenhum anúncio a não ser o Jorge e de seguida
a Ana Cristina, que tem anúncios muito, muito importantes para nos desafiar. Então, bom dia, a ver se eu não me perco aqui nos apontamentos. Então, nós já algumas pessoas já sabem, nós fomos falando mais ou menos pessoalmente com alguns jovens. Nós vamos fazer uma visita à Quinta Discovery, alguns daqui conhecem, em Mafra. Já está a passar ali algumas coisas sobre isso. É uma quinta gerida por pessoas que eu salvo erro são austríacas e que alguns dos temas eles têm temas muito interessantes que nos fazem querer passar estas informações aos nossos adolescentes. Algumas das coisas que eles têm lá é sobre criação, evolução, entre muitos outros assuntos importantes. Esta visita nós vamos fazê-la no dia 7 de março e é para maiores de 12. Gostávamos que todos os jovens que têm mais de 12 fossem. Vai ser um dia inteiro lá. Eu cada vez que toco nisto, isto vai embora. Desculpem lá. Nós vamos passar lá o dia todo, portanto nós vamos estar lá desde as 10 às 18. Cada pessoa paga 5,5 €. É possível que uma outra igreja, a igreja do Estoril, se junte a nós, também os miúdos de lá. E portanto nós levamos comida, portanto vai ser um piquenique lá que nós faremos de almoço. Todos os professores de adolescentes, todas as pessoas da igreja que estão envolvidas com a educação dos nossos adolescentes, era muito bom que fossem. Ok? Acho que é tudo. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Parece-me que é tudo. Participem. Tu não és a Cristina? Bom dia. Nós vamos falar sobre uma atividade da Young Life que vai haver no próximo sábado, das 18 às 20 horas. Nós convidamos para ir lá e basicamente serem adolescentes por uma tarde. Nós fazemos uma atividade exatamente como fazemos para os adolescentes, mas para adultos. E é com o intuito de virem, conhecerem o trabalho e divertirem-se. Sim, porque eu e a Letícia estamos envolvidas com este trabalho. Também é importante que a igreja perceba o que é que nós estamos a fazer para além daquilo que fazemos em conjunto com a comunidade. Vai ser na Riverside Church, ou seja, na igreja Riverside em Cascais. Não sei se todos conhecem, mas as mulheres que forem ao Estoril Éden é fácil. Saem do Estoril Éden, apanham a Marginal, viram no sentido de Cascais e... Sim, no sentido do Guincho e rapidamente encontram a igreja Riverside. Se conhecerem também pessoas adultas que estejam envolvidas com o ensino, mesmo que não sejam cristãs, seria também muito importante que essas pessoas pudessem estar presentes, porque nós temos tido muita dificuldade em entrar nas escolas portuguesas para poder estar com os miúdos e falar acerca do Evangelho. Obrigada. Vamos ficar de pé, então. Sintam-se à vontade, é um convite. Vamos fazer algumas declarações de fé nesta manhã, através da música. Amém? Amém, igreja? Amém. Está frio hoje. Te louvo, Deus, pois tu mereces. Te louvo pelas tuas obras, Deus.
cantar para sempre. Vou cantar para sempre tudo o que tu és, Senhor. Vou dizer ao mundo tudo o que fizeste em mim. Eu estou segura em ti. Encontrei, pois estou sempre contigo. Meu refúgio, fortaleza, sempre contigo. Deus fiel, me sustém. Eu estou segura o futuro do mundo está nas tuas mãos de amor. Esse amor me alcança, me entrego a ti, Senhor. Estamos seguros, eu estou segura em ti. Oh, me encontrei, pois estou sempre contigo. Meu refúgio, fortaleza, sempre contigo. Deus fiel, que me sustém. Eu estou sempre contigo. Meu refúgio, fortaleza, sempre contigo. Deus fiel, que me sustém. Eu estou sempre contigo. Sempre contigo. Sempre contigo. Amém. Estamos seguros, igreja, vamos dizer. Eu estou seguro em ti. Oh, me encontrei, pois estou sempre contigo. Meu refúgio, fortaleza, sempre contigo. Deus fiel, que me sustém. Eu estou sempre contigo. Meu refúgio, fortaleza, sempre contigo. Deus fiel, que me sustém. Eu estou sempre contigo. Meu refúgio, Amém. Esta manhã, o nosso irmão, o pastor Pedro, vai nos trazer um tema acerca de jejum sobre nós mesmos, Isaías. Vamos agora tirar um tempo para orarmos comunitariamente. Quem quiser pode elevar a sua voz. E o tema da oração de cada um deve estar focado em escutarmos a voz de Deus. Para podermos fazer este jejum, temos que ouvir de Deus e ser obedientes. Então, convido os irmãos a erguer as vossas vozes.
declaração possa vir a ser verdade na nossa vida e ser já uma realidade hoje, Senhor. Que Tu nos ajudes a pertencer a Ti, Senhor, a entregar tudo, emoções, Senhor, atitudes, Pai, tudo. Que é o mais difícil, Senhor, como falámos na escola dominical, numa Europa onde existe o pluralismo religioso e o hedonismo, o culto também ao prazer, Senhor, que Tu nos ajudes a ser contraculturais nesse sentido, a ir de encontro ao Evangelho cada vez mais, Senhor. Te entregamos isto em nome de Jesus. Amém. Podem ficar sentados, vamos ter a pregação. Bem, creio que as crianças já subiram. Bom dia para todos aqueles que ainda não cumprimentei, aqueles que não tiveram na escola dominical. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem enigmática. Deus mostra-nos um povo que buscava a vontade de Deus. Mostra-nos um povo que orava de uma forma fervorosa. Mas diz também que este povo tinha um problema. E o enigma desta passagem é o seguinte: qual é o problema de um povo que procura saber a vontade de Deus dia após dia? Qual o problema de um povo que deseja conhecer os caminhos de Deus? Qual o problema de um povo que sentia-se contente por estar próximo de Deus? Um conjunto de pessoas assim é o sonho de qualquer pastor. No entanto, a passagem que vamos estudar hoje mostra-nos que este cenário, que parecia ser tão perfeito, ser tão autêntico, na realidade não era assim tão perfeito. Deus envia um homem chamado Isaías para apontar um problema neste povo que parecia ser tão autêntico na sua caminhada com Deus. E nos primeiros versículos de Isaías 58, diz o seguinte: grita em alta voz sem te cansares. Que a tua voz seja forte como o som da trombeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Deus não pediu a Isaías para fazer um pequeno reparo na atitude e no comportamento do povo de Israel. Deus estava a chamar a atenção para algo que o estava a desagradar profundamente. Eu gostaria então que pudessem abrir em Isaías 58, do versículo 1 até ao versículo 12. Isaías 58, do versículo 1 até ao versículo 12. Suponho que aqueles que estão a ler no telemóvel já abriram. Os outros vão de chegar lá. Então diz o seguinte, em Isaías 58. Grita em alta voz sem te cansares. Que a tua voz seja forte como o som da trombeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades e aos descendentes de Jacó os seus pecados. Procuram por mim dia após dia e mostram desejo em conhecer os meus caminhos. Até parecem uma nação que pratica a justiça e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Vêm pedir-me a sentença justa e sentem-se contentes por estarem próximos de Deus. Dizem, para que jejuar se tu não fazes caso?
Para que mortificar-nos se tu não prestas atenção? Mas no dia do vosso jejum, buscais os vossos interesses e oprimis todos os vossos empregados. Jejuais entre rixas e contendas, dando bufetadas impiedosas. Não devem jejuar como têm feito até agora, se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus. Será esse o jejum que agrada ao Senhor? Será assim que o homem se mortifica verdadeiramente? Curvar a cabeça como um junco e vestir-se de luto e deitar-se sobre o pó? É para isso que proclamais um jejum? Um dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os fomeados, dar abrigo aos pobres sem casa e vestir os que vires sem roupas, e não voltar as costas ao teu irmão. Então surgirá para ti a alvorada de um dia novo, e ficarás curado rapidamente das tuas feridas. O triunfo caminhará na tua frente, e a glória do Senhor atrás de ti. Então clamarás pelo Senhor, e Ele te responderá. Pedirás ajuda, e Ele te dirá: aqui estou. Se retirares da tua vida toda a opressão, e o gesto ameaçador, e o falar ofensivo. Se repartires o teu pão com os fomeados, e matares a fome ao pobre, então na escuridão em que vives, brilhará a luz, e a tua obscuridade formar-se-á em meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia, até em pleno deserto saciará a tua fome, e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, com uma fonte abundante, cujas águas nunca secam. Reconstruirás as velhas ruínas, e levantas-las sobre as antigas fundações. Vão chamar-te reparador de brechas e restaurador de ruas destruídas. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que já começaste a falar. E certamente não começaste a falar no momento em que nós chegámos aqui, mas desde o momento em que nós nos levantamos. Tu estás desejoso de falar ao nosso coração. Pai, te pedimos em especial por este tempo, para que nos possas dar corações humildes, ensináveis, porque queremos aprender. Não queremos apenas ouvir e ir para casa como se nada se tivesse passado, mas queremos aplicar aquilo que a Tua palavra diz e queremos ver as nossas vidas a serem transformadas pelo Teu poder. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O primeiro problema apontado por Isaías é que havia um desejo da parte do povo em estar com Deus, mas não havia transformação de vida. A espiritualidade egocêntrica e egoísta deste povo tinha transformado Deus num objeto. Este desejo de conhecer os caminhos de Deus, de estar próximos de Deus, é enaltecido pelo próprio Deus nos versículos 2 e 3. Deus não está a desprezar este desejo por parte de Israel em estar próximo de Deus. Mas aquilo que Deus está a dizer é que se eles amavam a Deus tanto como diziam, então eles deviam cumprir os seus mandamentos. Deus mostra aos israelitas que eles estavam a viver uma espiritualidade egoísta. Uma espiritualidade que não era centrada em Deus, mas que era centrada nos seus próprios interesses. E por isso não existia transformação de vida. A transformação de vida acontece quando nós deixamos de olhar para Deus de um ponto de vista consumista. E olhar para Deus de um ponto de vista consumista é mais ou menos o seguinte: eu convidei Deus para entrar na minha vida, não para Ele transformar a minha vida, mas para Ele abençoar os planos que eu já tenho. E quando nós olhamos para Deus
desta forma, a única coisa que muda na nossa vida é o sítio onde nós passamos os domingos de manhã. A ida à igreja, as minhas poucas leituras da Bíblia, os meus tempos com Deus, são encarados não como um tempo onde eu confronto a minha vida com aquilo que Deus quer fazer, não como um tempo onde eu peço ajuda a Deus para transformar a minha vida, mas sim como um tempo onde eu busco forças para viver a minha vida da forma como eu quero. Mas a lógica de Deus é completamente diferente. Deus não é o gênio da lâmpada, cuja única função é satisfazer os nossos desejos. Deus quer transformar a nossa vida. E o nosso desejo deve ser colaborar com Deus nesse sentido. Em João 15, nós vemos por diversas vezes que nós temos que dar fruto. Que nós temos que cumprir os mandamentos de Jesus. Que nós temos que comportar-nos como os discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Mas neste capítulo, João 15, nós vemos também que esta transformação não é operada com base nas nossas próprias forças, mas sim como resultado da nossa união e da nossa intimidade com o próprio Jesus. Então aquilo que Isaías nos mostra não é que nós devemos abdicar de uma relação íntima com Deus em prol de uma transformação de vida mais efetiva, mas aquilo que Jesus está a dizer é que esta intimidade, esta união com Jesus Cristo é crucial para que haja transformação de vida. Mas esta falta de transformação de vida nos israelitas não se resumia apenas na forma como eles buscavam apenas os seus interesses, mas também se notava na forma como eles se relacionavam com o próximo. E aqui Isaías aponta para dois problemas. O primeiro problema é que os israelitas oprimiam os mais fracos. O segundo problema é que mesmo entre eles havia conflitos, havia divisões, havia guerras. Um dos problemas mais enfatizados por Isaías é que esta espiritualidade egocêntrica, egoísta, fez com que eles encarassem o próximo como um objeto. Quando nós interpretamos a nossa relação com Deus como um meio de apenas nos satisfazermos a nós mesmos, quase sempre nós caímos no erro de nos tornarmos autistas. Enquanto que os israelitas buscavam ou estavam apenas preocupados em obter respostas de Deus para os seus próprios problemas, os mais fracos eram oprimidos. Haviam pessoas a passar fome. Havia pessoas sem um lar e sem roupa para vestir. Aquilo que Isaías está a dizer não é para nós entrarmos numa espécie de ativismo social só para aliviarmos a nossa consciência. Isaías não está a dizer para nós entrarmos num ativismo social só para nos sentirmos bem connosco mesmos. Isaías está a falar de uma mudança radical na forma como nós encaramos o próximo. Mais uma vez, Isaías está a dizer para nós nos retirarmos do centro, para nós abdicarmos do nosso egoísmo, para nós jejuarmos de nós mesmos e para começarmos a olhar para o próximo de uma forma diferente. Não como um meio ou como um objeto que eu vou usar para suprir as minhas necessidades físicas ou emocionais. Tal como em João 15, nós vemos que a transformação de vida surge da intimidade com Deus. O amor pelo próximo também surge dessa mesma intimidade. Mas Isaías não está a falar apenas de falta de compaixão. Isaías não está a falar apenas de ignorarmos as necessidades do próximo. O problema era bem mais grave do que isso. Os israelitas tratavam mal. Eles agiam com preconceito em relação aos mais desfavorecidos. E eles faziam isto, oprimindo os mais fracos. E uma das formas de opressão praticadas naquela altura era que quando alguém se tornava credor do seu próximo, aquele que estava a dever tornava-se escravo, tornava-se propriedade do seu credor.
muitas vezes o preconceito é gerado porque nós achamos que estamos num patamar superior ao nosso próximo. E achamos que estamos num patamar superior por causa da cor da nossa pele. Achamos que estamos num patamar superior por causa que temos mais estudos. Achamos que estamos num patamar superior porque temos um emprego melhor. Achamos que estamos num patamar superior porque temos mais dinheiro. Quando a Bíblia fala de compaixão para com o nosso próximo, não está a falar de um ser superior que estende a mão para um ser que é inferior. A condição de vulnerável de alguém não muda a natureza dessa pessoa. A pessoa pode estar numa situação aflitiva, a pessoa pode ter perdido tudo, e a culpa dela ter perdido tudo até pode ser dessa mesma pessoa. Mas isso não muda a natureza de alguém. Essa pessoa continua a ter a mesma natureza que nós. Alguns anos atrás, nós recebemos aqui na igreja uma equipa de americanos que veio aqui colaborar connosco. E num dos tempos livres, num dos tempos de lazer, nós fomos com eles ao Cristo Rei, na margem sul. E enquanto estávamos a aguardar para entrar, eu vi um sem-abrigo lá ao fundo, mais ou menos onde está a Aida. E naquele momento, eu senti que Deus estava a dizer para ir ter com aquele homem. Mas a minha primeira reação foi: Deus, porquê eu? Tu trouxeste tantas pessoas aqui, envia outra pessoa. Mas aquilo continuou no meu coração. Diz o ditado: longe da vista, longe do coração. Então aquilo que eu fiz, virei-me de costas e continuei a falar com o grupo com quem eu estava a falar. Naquele mesmo instante, um versículo que aparece aqui em Isaías 58 veio rapidamente à minha mente. Não te escondas do teu semelhante. Fui ter com o Tony e pedi algum dinheiro, porque raramente ando com dinheiro. Então, se precisarem de emprestado, não tenho. Então, pedi dinheiro ao Tony, fui ao café e comprei um bolo e fui ter com aquele homem. E quando estávamos a conversar, eu percebi que a história daquele homem podia ser a minha história. E podia ser a história de qualquer um de vocês. Quando a Bíblia fala que a verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos, quando este texto diz que devemos repartir o pão com aqueles que não têm, que devemos dar abrigo àqueles que não têm um teto, não está a dizer que nós, seres superiores, temos que ajudar os coitadinhos. Aquilo que Isaías está a dizer é que nós devemos auxiliar o nosso próximo, porque o nosso próximo é semelhante a nós. Outra coisa interessante é que Deus não coloca o problema da opressão dos pobres e da falta de justiça num plano macro, onde apenas uma elite tem a possibilidade de contribuir com soluções. Mas Deus coloca a responsabilidade de amar o meu semelhante ao nível individual, ao nível de cada um de nós. E diz também que nós devemos repartir aquilo que é nosso, não aquilo que é do outro. Devemos repartir aquilo que é nosso para ajudar quem precisa. Quando nós começamos a jejuar de nós mesmos, quando nós paramos de olhar para Deus e para o próximo como um objeto, então nós começamos a viver uma verdadeira caminhada com Deus. E Isaías mostra-nos que esta nova caminhada tem efeitos transformadores, não só na nossa vida, mas vai ter também efeitos transformadores na vida daqueles que nos rodeiam. E em forma de promessa, Deus mostra ao povo de Israel que este verdadeiro jejum, ou seja, o jejum de nós mesmos, seria o início de um dia novo. Seria um dia de cura para as nossas feridas. Seria um dia em que Deus iria acompanhá-los nesta nova caminhada, que as suas forças não iriam faltar e que Deus não ficaria em silêncio perante as orações
que eles fizessem. O que Deus nos está a mostrar é que toda esta mudança na nossa vida e na vida dos outros começa com uma coisa. Começa com um coração transformado. Começa com um coração consagrado a Deus e não um coração cheio de nós mesmos. E Joel fala-nos desta mudança de uma forma bastante clara. Joel diz o seguinte: não basta rasgarem os vossos vestidos. O que é preciso é mudar o vosso coração. O que é preciso é mudar o nosso coração. Isaías mostra-nos um povo que desejava estar com Deus, que desejava conhecer mais a vontade de Deus. Mas, por outro lado, os israelitas viviam uma espiritualidade egoísta, egocêntrica, centrada apenas nos seus próprios interesses. E esta espiritualidade egocêntrica levou-os a viver uma vida com Deus sem que fosse notada nenhuma transformação. Não havia transformação de vida, não havia transformação pessoal, não havia transformação nos seus relacionamentos, não havia compaixão pelo próximo. E este tipo de caminhada, à qual muitos vão acabar de rotular e de chamar de hipocrisia, é o tipo de caminhada natural de todos aqueles que vivem a sua relação com Deus centrada em si mesmos. Um caminho diferente necessita de ingredientes diferentes. E aquilo que Isaías está a dizer e está a desafiar-nos é para jejuarmos de nós mesmos. Isaías quer levar-nos a um nível diferente e experimentarmos uma revolução na nossa caminhada com Deus. E este era o desafio que eu gostaria de deixar. Começarmos a fazer jejum de nós mesmos e experimentarmos esta revolução na nossa caminhada com Deus. Vamos orar. Deus Pai, queremos hoje dizer-te e orar aquela frase que João Batista disse, que o importante é que nós diminuamos para que tu possas crescer em nós. Pai, queremos te pedir que nos ajudes a fazer isso, porque isso não é algo fácil, nem é algo possível que nós possamos fazer pelas nossas próprias forças. E sabemos que o meio para o fazermos é buscarmos esta intimidade para contigo, porque só no meio desta intimidade o teu poder se revela e transforma a nossa vida. Pai, queremos te pedir para que possas abençoar o resto do culto e que este tempo onde estamos atentos à tua voz não termine agora, mas que possa continuar. No nome de Jesus. Amém.
agora ajuda ao pastor Armando e à Mitó, Isabel Alves, para levantarem os dízimos e ofertas. Desculpem, foi um pouco de surpresa. Esqueci-me de perguntar a alguém. Pedir ao pastor Armando parar. Pai, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia para connosco, Senhor. Obrigado pela tua proteção, por tudo o que tu nos dás em cada dia, desde o ar que respiramos até à casa onde vivemos e cama onde nos deitamos, o alimento que comemos. Tu possas abençoar tudo isso e, acima de tudo, possas consciencializar-nos do privilégio que temos por ter todas essas coisas, enquanto tantas pessoas não as têm, e também tantos irmãos não têm absolutamente nada, nem mesmo sequer poder ou domínio sobre as suas próprias vidas. E tu és o Senhor de todas as coisas, por isso pedimos que abençoes e que nos dês corações gratos e generosos, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai encher meu coração.
Mais uma vez, aleluia. Pelos montes, até ao vale, o teu vento já soprar. Desde os céus, das nações, tua glória está a brilhar pelas portas, pelos montes, até ao vale. O teu vento está a soprar. Desde os céus, das nações, tua glória está a Amém. Sou eu que termino? Pedro, eu termino? Desculpem. Boa semana. Agora